sobre uma área do direito que trata da relação comercial entre os países. Ela controla a entrada e saída de mercadorias de uma nação para outra. Que área é essa, Ingrid? Direito aduaneiro. Exatamente. A Ingrid é estudante de Direito e veio descobrir mais sobre essa carreira. Está preparada para essa conversa? Estou. Curiosa? Sim. Então vamos lá? Vamos. Vem. É uma área bem remunerada? Como faço para me especializar em direito aduaneiro? No Brasil, a área é bem reconhecida? O comércio aduaneiro leva em consideração normas internas aplicáveis a importações e exportações e tratados internacionais sobre comércio exterior. Esse ramo do direito tem particularidades técnicas e econômicas e uma terminologia própria. Para entender mais sobre esse universo, a gente conversa com o advogado Antenori Trevisan. Ele nos conta tudo sobre essa carreira. Olá, Antenori, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Ingrid? Tudo bem, Ingrid? Tudo bom. Prazer. Estudante de Direito, viemos descobrir mais sobre essa profissão. Antes de mais nada, eu gostaria que você explicasse para a gente de forma simples como é que é esse trâmite de importação e exportação. O trâmite de importação e exportação de produtos, ele nasce do interesse comercial entre duas partes. No caso, o importador, vamos dizer, o importador no Brasil e o exportador no exterior, no caso de uma importação, no qual esse importador tem o interesse em trazer uma mercadoria para o Brasil. Nesse caso, é comum que esse importador ele vai procurar uma consultoria, geralmente de um advogado e muitas vezes também de um despachante aduaneiro, que vão orientá-lo no sentido de trâmites perante os órgãos que cuidam dessa parte de controle de importação. Então, como por exemplo, a gente vai falar do registro e habilitação do importador perante a Receita Federal do Brasil, o Siscomex, que é um sistema da Receita que faz todo o controle de importações e exportações do país. E uma vez que ele possui a habilitação para fazer a importação, ele negocia com o exportador o produto que ele quer trazer, o preço, as condições de transporte dessa mercadoria, seguro, etc. E esse consultor, no caso do despachante aduaneiro, pode auxiliá-lo no sentido de colocar todas as informações comerciais no sistema Siscomex, para que quando essa mercadoria venha efetivamente para o Brasil, possa haver um controle por parte da Receita Federal do Brasil e, após feito esse controle e o pagamento de tributos, muitas vezes devidos na importação do produto, a pessoa possa receber esse produto no estabelecimento comercial dela, ou enfim, se ela for diretamente na repartição aduaneira. E o advogado aduaneiro entra em que parte desse processo? Ele entra com um papel de orientação, o que seria um papel preventivo de planejamento de uma operação de importação, no caso também de exportação, no sentido de orientar o cliente com relação a esses registros que o cliente precisa ter, no que diz respeito aos custos, principalmente da parte tributária, que o importador vai precisar arcar para poder ter acesso a essa mercadoria aqui no Brasil. E tem um outro papel do profissional do direito aduaneiro também, que é uma parte um pouco mais contenciosa, no caso na hipótese de ter que remediar uma situação na qual um produto foi trazido para o Brasil e, por alguma razão, esse produto ele ficou retido na repartição aduaneira, por exemplo, pela insuficiência do pagamento de tributos, no qual o advogado ele vai trabalhar no sentido de tentar liberar a mercadoria para que ela possa ser acessada pelo cliente e, no caso, até muitas vezes discutir se o contribuinte realmente tem direito de discutir tributo e etc. Que tipo de mercadoria a gente está falando? Todos os produtos que você possa imaginar que são passíveis de comércio exterior, que são passíveis de serem comercializados, eles podem fazer parte de uma operação de importação ou de exportação. Desde um alfinete até uma aeronave, esses produtos ditos, né, em termos gerais, podem ser passíveis de comércio exterior. Está conseguindo pegar aí o X da questão? Tô conseguindo, apesar de que a gente não tem essa matéria na faculdade, né? E eu gostaria de saber o que a gente precisa ter para atuar nessa área. Conhecimento em que matérias para poder atuar nessa área? O profissional ele vai ter que ter uma boa base de direito tributário. Tá? Por trabalhar com direito tributário, hoje, as operações de controle, como eu já coloquei,
dos produtos, das operações de comércio exterior, elas estão a cargo da Receita Federal do Brasil, então é normal quem lida com tributário já tenha um fácil conhecimento da estrutura da Receita Federal do Brasil. E além do tributário, eu colocaria também, acho que o direito administrativo, porque a gente tem toda uma questão de conhecimento da atuação do fisco, no caso da aduana, nas operações de comércio exterior. Então, exercendo um poder de polícia, de fiscalização, e aí tem uma série de princípios administrativos que se aplicam para o profissional da aduana, que ele tem que observar quando ele está tratando com o contribuinte, quando ele está tratando com o interesse do contribuinte na importação de uma mercadoria. Quando está em Brasília, Antenor e Trevisan têm o apoio da Adriana Rezende e do Pedro Paulo. A turma chama o advogado de Tato e otimiza a relação de trabalho para aprender mais sobre o mercado. A nossa estudante também aproveitou o contato para descobrir o dia a dia de quem lida com o direito aduaneiro. Pedro Paulo, Adriana, tudo bem? Tudo bem. De estagiário para estagiário aqui. Há quanto tempo você está aqui no escritório? Já estou aqui há 9 meses. E de quais experiências você já participou? Da correria do dia a dia, muito aprendizado. O Tato me ajuda sempre nessa questão de tributário, trabalho com legislativo, com telecom, então são experiências novas, além do mundo corporativo que você tem que aprender a lidar. Essas são as maiores experiências que eu tenho aqui. Já imaginou trabalhar numa função dessa, começar num escritório grande assim? Ah, claro, com certeza. E aí, você está gostando? Gosto bastante. E você já decidiu se vai continuar nessa área? Com certeza, eu sempre quis ser advogado e pretendo com certeza ficar aqui no escritório, né? Direito aduaneiro também faz parte do seu trâmite aqui, né? Também, eu acompanho o Conselho de Contribuintes, o CARF, a gente acompanha todos os acordos publicados e tem essa função de encaminhamento de publicações. A Adriana já é advogada? Sim, já. E como é que é o trabalho que você desempenha aqui no escritório, no auxílio aí do trabalho dele? A minha área é mais voltada para o contencioso. Eu trabalho junto aos tribunais superiores e também aos fóruns da cidade. Então, o meu trabalho é no judiciário. Seu trabalho é o duro, né? Que envolve tanto a área do Tato quanto as demais áreas de especialidade do escritório. E você toda delicada, assim, você faz esse trabalho difícil lá na hora, chega no tribunal para resolver a questão toda. Às vezes é complicado lidar dependendo do servidor, enfim, mas a gente tem que ter o entendimento, a compreensão daquilo que está acontecendo, a compreensão jurídica e também a habilidade de lidar com as pessoas. E essa equipe aqui em Brasília é fundamental para o seu trabalho, né? Lá em São Paulo também. Com certeza, com certeza. O pessoal de Brasília tem ajudado bastante no acompanhamento junto a tribunais superiores e junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é o órgão administrativo, a última instância administrativa, onde são julgados os litigiosos administrativos tributários aduaneiros. Então, o papel deles é fundamental. Sem contar o acompanhamento legislativo também, junto às casas, medidas provisórias, etc. Então, todo mundo aqui gosta do que faz? Adoro. Todo mundo satisfeito? Ótimo, adoramos. Experiência boa, né? Com certeza. Uma experiência maravilhosa. A gente faz uma pausa rápida. Você aproveita e escreve para o programa e dá a sua sugestão. O e-mail é carreiras@stf.jus.br.